Olá, amigos. Aqui quem está falando é o Leverson Farias Lamunier Costa. Eu sou graduado em Física pela Unicamp, graduado em Física pela Universidade Federal de Goiás. Eu fiz doutorado em Física na Unicamp e tenho pós-doutorado em Economia pela FEA USP. Eu sou o construtor da teoria econômica quântica, o santo grau da economia, né? Que provou para o mundo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda. E também sou o construtor da física matemática da nova ordem mundial, ou racionalismo político. É uma prova, é a matemática da prova do meu artigo Francis Bacon, Desenvolvimento Social, Econômico, Científico e Tecnológico, publicado no Jornal da Ciência em 8 de setembro de 2008, edição 3549, que mudou a ordem política e econômica mundial. Isso mesmo, você não está ouvindo errado. Então, o que eu vou falar aqui é sobre o sistema de governo, presidencialismo e parlamentarismo. Né? É uma visão conceitual, como conceito, né? Que eu vou provar para vocês por que a democracia morre no presidencialismo. A democracia ela morre no presidencialismo e não no parlamentarismo. Eu vou partir de uma base conceitual, de conceitos de democracia, casa legislativa e república. Então, isso é uma forma que eu encontrei para a gente resolver a anomalia da democracia representativa no Brasil. Mas esse conhecimento você pode expandir ele, né? Eu vou basear no Brasil, certo? E aí você pega esse conhecimento, você extrapola esse conhecimento. Então vamos lá. Então, o teor do vídeo é que a democracia, provando que a democracia ela morre no presidencialismo e que democracia, o parlamentarismo é o verdadeiro símbolo da democracia. O sistema de governo parlamentarista é o verdadeiro símbolo da democracia. Então vamos lá, conceitualmente. O que é democracia? Governo do povo. O que é casa legislativa? É a casa do povo. A casa legislativa é a casa do povo. E república é assunto do povo, coisa pública. Correto. Então a gente tem que entender por que o presidencialismo está sempre em xeque. Sempre é um sistema de governo frágil, que ele chama das coalizões, enfim, para governar. Então, vamos fazer essa prova, porque isso daqui é um conhecimento revelado. Possivelmente não existe esse tipo de conhecimento que eu vou explanar aqui na literatura política mundial. Então, a gente tem que entender como que funciona o presidencialismo. O presidencialismo, você vota 3 vezes no presidencialismo. Você vota no presidente, você vota no senador e você vota no deputado federal. Só que você tem que entender que o senador e o deputado federal, ele é o quê? O poder legislativo. E o presidente é o poder executivo. Portanto, você tem o quê? 2-1. Você tem 2 legislativo contra 1 presidente que é executivo. Então aqui, em termos políticos, numéricos, você já vê o quê? Que o poder legislativo ele é maior do que o presidente. Porque você tem 2 legislativos contra 1 presidente. E além disso, o que você observa? Quando você vota no presidencialismo, você vai em uma via para o presidente e de outro lado você vota no legislativo, que é o senador e o deputado, e também você tem o poder judiciário. Então você tem 2 vias de eleição, o poder legislativo e o poder executivo na figura do presidente. E portanto eles vão o quê? Lá na frente se conflitar entre eles. Porque na verdade você tem 2 sistemas no mesmo sistema. Então no presidencialismo você tem 2 sistemas de governo no mesmo sistema, que a gente vai chamar de sistema híbrido. Então você tem o presidente e tem o legislativo, que é o parlamentarismo, porque o parlamentarismo é a casa legislativa, que é a casa do povo. E aí, o parlamentarismo
que é a casa do povo, que é o poder legislativo, é o grande símbolo da democracia. Então, no presidencialismo, você tem um sistema híbrido. O presidente, que é eleito de uma forma, vai numa linha, e o legislativo, que é o parlamentarismo, que vai de outro lado. E aí, portanto, eles estão em conflito o tempo todo, o presidencialismo com o parlamentarismo. E por isso que o parlamentarismo ele acaba vencendo o presidencialismo, porque nesse jogo o presidente é de um partido, mas toda a casa legislativa, os deputados que foram eleitos na casa legislativa, no Senado, eles são muito maior, os partidos deles são muito maiores do que o próprio partido do presidente. Então aí gera conflito de interesse e numa democracia o presidencialismo ele morre. Então o presidencialismo morre, a democracia morre no presidencialismo e não no parlamentarismo. Por que no parlamentarismo? E agora? Então por que no parlamentarismo não morre? Porque em termos de conceito, porque a casa legislativa, que é o parlamentarismo, é a casa do povo. E a democracia é o governo do povo. Então, e aí o que acontece no parlamentarismo? Que o primeiro-ministro no parlamentarismo, ele é alçado da própria casa legislativa. Então, o primeiro-ministro no parlamentarismo, ele está fortemente vinculado ao legislativo. Certo? Então é tipo assim, primeiro-ministro, você é um dos nossos, então eu não vou ser contra você, porque foi eu que coloquei você lá. Aí o que acontece é a dissolução do parlamento, derruba todo mundo, aí faz uma nova eleição para recompor o negócio. Então a verdadeira democracia ela está vinculada ao parlamentarismo, por isso que é uma democracia parlamentar. E no Brasil, dois partidos que defendem o parlamentarismo abertamente, que eu conheço, o PSDB e o Cidadania. Tá vendo o que é o segredo? Entendeu? Então, esse tipo de informação que possivelmente não existe na literatura política, que o presidencialismo ele é um sistema híbrido. Porque você elege o presidente e elege a casa legislativa. Certo? Então o presidente é o presidencialismo, a casa legislativa é o parlamentarismo, outro sistema de governo. Eles ficam conflitando o tempo todo. Certo? Por exemplo, você olha para o presidencialismo americano, você pode dizer, está dando uma atenuada ali, porque só tem dois partidos, enfim. Mas no final não é uma democracia plena. No caso do Brasil, que tem vários partidos, o presidencialismo ele está morto. Portanto, a democracia presidencialista está morta. Entendeu? Então, eu não vejo os Estados Unidos como um exemplo de democracia, porque nunca elegeu uma mulher, por exemplo. Então, enfim, mas não é esse contexto o que eu quero dizer. Então, justamente isso. Então, o único sistema de governo é uma democracia parlamentar. E aí, como eu falei, no presidencialismo você vota no presidente, no senador e no deputado. E aí você tem um poder judiciário. Você tem 4. No parlamentarismo você só vota uma vez, no deputado. Pronto, e você tem o poder judiciário. E aí no parlamentarismo é que é alçado o primeiro-ministro. Entendeu? Então, por isso que o parlamentarismo ele é a melhor forma de governo, ele é mais estável. E por isso que, e aí, nesse caso, você derruba toda a história. Aí, quando você lê a história da democracia parlamentar, por isso que, por exemplo, mataram Júlio César. Quem matou Júlio César, que era o presidente lá na República Romana? Porque a República é assunto do povo. Quem matou Júlio César na República Romana? Foi o parlamentarismo, o legislativo, o Senado. Quem derrubou o Collor? Foi o legislativo. O Collor presidente, o legislativo. Quem derrubou a Dilma? O legislativo, que ela era presidente. Então você vê um padrão se repetindo o tempo todo, que é o poder legislativo que derruba o presidente no presidencialismo. Por quê? Porque a democracia, o poder, de fato, está no legislativo, que é a casa do povo.
Entendeu? E por isso que o parlamentarismo é recorrentemente conhecido como o melhor sistema de governo. Na democracia, tá? Na questão de democracia. Entendeu? Então, como eu cheguei nessa conclusão? Analisando conceitualmente democracia, casa legislativa e república. Eu estudo os efeitos de tudo isso, pronto, resolvido. Eu estou falando como um sistema de governo. Agora, como, por exemplo, cada representante do povo, por exemplo, no parlamentarismo, se ele vota a favor de uma decisão política que tem impacto social abrangente, aí é outra coisa. Eu não estou levando em questão esse assunto. Eu estou levando só em questão, estou analisando só o sistema de governo. Então, o parlamentarismo, a democracia, ela está ligada simplesmente ao parlamentarismo e não ao presidencialismo. Por isso que o presidencialismo, sempre a democracia no presidencialismo está em risco, ela morre, mas ela não morre de fato no parlamentarismo, porque a casa parlamentar, o legislativo, é a casa do povo. Então a democracia parlamentarista é que eu chamo de uma democracia aristocrata. Porque aquele escolhido para ser o primeiro-ministro no parlamentarismo, quem escolheu ele são pessoas que conhecem mais o jogo, têm mais conhecimento de causa. Entendeu? Porque no presidencialismo o povo vota num presidente que, na verdade, o povo não tem conhecimento de causa daquele presidente. Entendeu? Então, isso que é muito interessante, porque esse tipo de observação que eu estou fazendo, possivelmente ele não existe na literatura política mundial. Então, o presidencialismo ele é uma casa híbrida. Ele é presidencialismo e parlamentarismo ao mesmo tempo. E por isso que, ao longo da história, o parlamento tem derrubado o presidencialismo, porque é o parlamento, ou sistema parlamentarista, que é a democracia, que é a verdadeira democracia, e não o presidencialismo. Novamente, por quê? Porque o presidente ele pode ser eleito por um partido, mas lá na casa legislativa o partido dele não passa de 10%. Então ele não tem força. Então ele precisa de uma coalizão para governar. Ele está na mão do parlamento, ele está na mão da casa legislativa. Mas no parlamentarismo, não. Porque o primeiro-ministro ele é integrante da casa legislativa. Então a casa legislativa não vai jogar contra ela mesma. Ou você é um dos nossos. Então destrói dissolve todo o parlamento, chama nova eleição, entendeu? Aí cai todo mundo. Não cai só um, porque no presidencialismo cai só um. No parlamentarismo cai todo mundo. Entendeu? Então, é por isso que ao longo da história sempre o parlamento, a casa legislativa tem derrubado os presidentes, porque o poder está na casa legislativa, que é o governo do povo. Isso é a verdadeira democracia. Certo? Então, a verdadeira democracia ela está vinculada ao sistema de governo parlamentarista e não presidencialista. Quando eu falo assim, igual lá no Brasil tem vários partidos políticos, na Alemanha também, né? Eu acho que na Inglaterra também tem muitos partidos políticos. E por isso que o sistema político nesses países são mais estáveis, porque é parlamentar. A Alemanha, Canadá, Israel, eu acho que a Espanha, né? A Inglaterra, a Suécia, se eu não me engano, e assim por diante. Então a democracia morre no presidencialismo. Quem derruba a democracia no presidencialismo? A casa legislativa, que é a casa do povo. Porque, na verdade, o legislativo, que é o parlamentarismo, que é a casa do povo, que é a verdadeira democracia. Então, é como que tem conflitos de interesse. Obrigado.